Hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, e nós vamos ler o versículo 17 ao 24. Quem trouxe sua Bíblia de papel, levanta ela aí e dá um glória a Deus bem alto, amém? Dá um glória a Deus aí, gente. Aí, ó, boa. Vamos chegar até o final do ano com essas Bíblias, hein, pessoal? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, verso 17. E nós vamos ler até o verso 24. Nós estamos lendo a Bíblia NVI, versão NVI, nova versão internacional. Vamos lá, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar também pelo nosso projetor. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, daquela viúva que a gente estava vendo, que multiplicou o azeite e a farinha, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. A mulher reclamou a Elias, diga comigo, reclamou. Reclamou Elias: que foi que te fiz, homem de Deus? Viestes para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Versículo 19: dai-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs-o na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Feche seus olhos, vamos investir em uma oração nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo seu amor, pela sua palavra, que é boa e eficaz. Senhor Deus, que o Senhor tome a nossa vida nas suas mãos, o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração e a nossa vida e a nossa mente estejam fixados na cruz do nosso Senhor Jesus. E que nessa noite o Senhor venha ministrar cada coração, Deus. Que não seja eu, mas seja Teu Santo Espírito tocando cada vida. Muito obrigado nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus nessa noite, amém, casa? Glória a Deus. Se é para Jesus, vamos fazer barulho aqui nesse lugar, amém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Na primeira mensagem, a gente trouxe o nome Deus me esconde para me revelar. A gente entendeu que Deus, Ele nos prepara no secreto, para depois sermos moldados no anonimato, então Ele nos projetar a uma vida profética e uma vida realmente para falar o amor de Deus. Na pregação de semana passada, nós, com o título O Deserto que Revela o Céu, nós descobrimos que o deserto, ele faz parte de um propósito de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está se dispondo a passar pelo deserto. Existem aquelas pessoas que dizem: ah, mas o deserto não é de Deus. E eu provei semana passada que sim, o deserto é de Deus, e o deserto que Deus nos leva, existem praticamente 3 padrões. O primeiro, o deserto é de Deus e Ele nos leva. O segundo, no deserto nós teremos tentações. E o terceiro, no deserto virá a provisão do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre algo que Elias enfrentou muito maior. Elias enfrentou o deserto como uma preparação, e hoje Elias ele enfrenta não apenas uma terra seca, mas a seca da alma de uma mãe que perde um filho. E nós vemos também a desconfiança na fidelidade de Deus. O milagre da farinha e do azeite não foram suficiente para convencer aquela mulher de que Deus era realmente Deus.
Essa semana, eu estava na minha varanda da resposta, vou apelidar ela dessa maneira, que é o lugar que eu gosto de orar todos os dias, na frente do meu quarto. E eu estava meditando sobre isso. Quem é Deus? Porque muitos de nós vamos à igreja, falamos que acreditamos em um Deus, mas muitos de nós não sabem quem é Deus. Quem é Deus? Pergunta para quem está do seu lado, pergunta assim para ele: você sabe realmente quem é Deus? Pergunta para quem está do seu lado. Fala para ele aí: você sabe realmente quem é Deus? Existem dois tipos de pessoas: as que conhecem Deus e clamam a Deus. Existem as pessoas que não conhecem a Deus e culpam a Deus. Alguns dias atrás, isso é muito engraçado, alguns dias atrás, a gente estava tomando um açaí, no domingo à tarde a gente gosta muito de ir para a Ilha do Açaí, a gente estava sentado lá, estava eu com minhas filhas, e eu reparei que a minha filha mais nova, a Malu, ela usa óculos, mas eu reparei que ela estava sem o óculos dela, e fazia já alguns dias que eu estava reparando que ela estava sem o óculos dela. E aí eu cheguei: Malu, cadê o seu óculos? Para quem não sabe, hoje eu estou de lente, mas eu uso óculos. E o meu grau é muito pouco, irmão. É 5 de um lado e 4,75 de outro. E eu sei que alguns irmãos falaram: misericórdia, o pastor é cego. Amém. Mas isso é algo muito hereditário. Minha mãe, ela tem um grau ainda maior que o meu. E a Malu, ela usa um óculos razoavelmente com um grau muito alto para a idade dela. E eu falei: Malu, cadê seu óculos? Ela disse: papai, eu larguei lá na casa da minha avó. Aí eu falei: que dia que você largou? Ah, larguei esses dias para trás. Só que eu reparei que algumas semanas ela já não estava usando óculos. E eu disse assim: Malu, esses dias para trás você largou seu óculos lá? Eu estou reparando que já faz bastante tempo que você não está usando o seu óculos. Aí ela falou assim: papai, eu vou fazer exatamente como ela fez. Ela estava sentada e eu disse assim: Malu, eu reparei que já faz muito tempo que você não está usando óculos. Ela disse assim: papai, eu esqueci o óculos na casa da minha avó e eu não sei onde está meu óculos, papai. E começou a chorar. E eu falei: meu Deus. Eu falei: Malu, para, tá bom, não precisa chorar. Calma, a gente liga para sua avó e pergunta para ela. E aí eu caí na infelicidade, peguei meu celular, falei: ô mãe, a Malu esqueceu o óculos aí, e o que aconteceu? Você sabe onde está o óculos dela? E aí minha mãe disse assim: Thales, a Cacau comeu o óculos da Malu. Cacau é o poodle da minha mãe. E a Cacau é a destruidora do universo. Ela come tudo que está na frente. É um cachorrinho desse tamanho que comeu uma vasilha de ferro já. É inacreditável o poder daquela cachorra, o poder de destruição. Quando você lembrar do devorador da Bíblia, lembre da Cacau. E aí eu falei assim: o quê? E eu estava no Viva Voz, eu falei assim: o quê, mãe? A Cacau comeu o óculos da Malu, ela... Aí minha mãe, quem conhece minha mãe, sabe que minha mãe é muito zoeira. Minha mãe falou assim: não, é porque o óculos estava saboroso. É igual aquela piada: mãe, tem formiga, come formiga, filho. Já viu tamanduá usar óculos? E ela falou: não, o óculos estava saboroso e tal. E nisso, eu olhei para a cara da Malu e a Malu já estava assim, não estava mais em prantos, a alma dela já tinha saído, indo embora. Estava lá em casa, rodando. Eu acho que ela já estava numa campanha de oração para um milagre de um óculos acontecer novo. E aí eu olhei para a cara dela e a Malu: eu falei que meu óculos tinha sumido. Cacau comeu ele agora. Aí eu falei: não, mãe, tá bom, tudo bem. Amanhã a gente comprou outro óculos para ela. Aí eu desliguei o telefone, olhei para ela e falei assim: Malu, você já sabia que a Cacau tinha comido seu óculos? Papai, eu sabia. Eu sabia, papai, mas eu não podia te contar. Você ia brigar comigo, papai. E eu disse: Malu, é seu óculos, eu não ia brigar. Foi a cachorra que comeu, não foi você que entregou para a cachorra e falou: come. Ela, foi exatamente, papai, ela veio, pegou no meu colo e comeu e saiu correndo. A Malu, ela teve essa reação de chorar, porque ela criou uma imagem na cabeça dela de uma maneira que talvez, possivelmente, eu iria reagir.
Quantos de nós aqui no decorrer da nossa vida pensamos na maneira pela qual o nosso pai age conosco, ou a nossa mãe? Sabe aquele famoso, menino, se chegar com um bilhete da escola, a casa cai. E aí quando você tomava a recuperação, seu pai chegava para você e falava assim, e aí como estão as notas? Tranquilo, pai, tranquilaço. Então vou ter que fazer umas aulas extras assim, porque o professor achou eu muito dedicado, e eu vou ter que voltar lá, alguns meses depois. Nós criamos uma visão paterna, e uma visão das pessoas, do nosso pai. Da mesma forma, nós criamos essa mesma visão sobre Deus. E o que me trouxe sobre esse texto é exatamente a maneira pela qual nós vemos Deus. E eu queria muito que você anotasse essa mensagem dessa noite, para a gente continuar com esse tema. E o primeiro tópico que eu queria te falar é: o problema não é Deus, mas é como você enxerga Ele. O problema nunca será Deus, o problema será como você enxerga o Senhor. 1 Reis 17, 18, nesse texto, nós lemos aquela mulher olhando para Elias e falando assim: olha, viestes para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Esse viestes para me lembrar o pecado, o meu pecado, foi muito intrigante, porque nenhum momento da Bíblia, desse texto, de 1 Reis 17, a gente vai ver que Elias chegou na casa daquela mulher e havia um pecado acontecendo ali, ela estava em pecado, algo assim. E aquela mulher, ela faz uma denúncia, ela culpa Elias, ela culpa Deus, relembrando de um pecado passado dela, relembrando de algo que havia acontecido na vida dela. Não conhecemos o fundo, os pensamentos de Deus, mas sempre pré-julgamos as reações de Deus sobre a nossa vida. Nós vemos Deus muitas vezes da maneira como nós vemos o nosso pai terreno. Alguns de vocês, eu imagino, que não tenham conhecido o seu pai, ou o seu pai já se foi, ou às vezes o seu pai abusou de você, ou o seu pai te maltratou, e da mesma forma nós olhamos Deus. E Deus não é a figura do nosso pai terreno. Deus é um Deus de amor, é um pai celestial. E algo maravilhoso que a gente pode refletir é que Jesus, em todos os seus momentos de oração, ele sempre se referia a Deus sendo Pai. Pai nosso que estais no céu, ó Pai, perdoa eles. Pai, te dou graças. Em todos os momentos, Jesus se refere a Deus sendo Pai e não Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus conseguia ver em Deus uma real paternidade. Mas existe um momento da Bíblia, existe um texto onde Jesus, ele está na cruz do Calvário, lá em Mateus capítulo, eu quero ler esse texto com você, Mateus capítulo 27, versículo 46, Mateus 27, 46, onde Jesus não se refere Deus sendo Pai. Ele diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Por que Jesus não se refere a Deus sendo Pai nesse momento? Ó Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento, em Jesus, estava todos os pecados da humanidade. E naquele momento, a paternidade estava sobre nós. A partir daquele momento, nós estávamos nos tornando filhos de Deus. Os nossos pecados estavam sendo perdoados. Sobre Jesus estavam todos os nossos pecados. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados e nós fomos salvos. Como você enxerga Deus? Cara, a viúva tinha visto o milagre do azeite, ela tinha visto o milagre da farinha, ela tinha visto tanta coisa acontecendo e mesmo assim, agora ela estava vendo cercada por uma morte. Ela não entende o que Deus está fazendo e acusa o profeta, deixando muito claro
que você que trouxe a desgraça sobre a nossa casa. Mas ela realmente estava dizendo que era Deus castigando ela pela uma vida passada. Muitos de nós carregamos uma culpa passada e levamos isso muito ao pé da letra muitas vezes. Ah, Deus não está fazendo isso na minha casa, Deus não está realizando isso no meu casamento, porque lá no meu passado houve um adultério. Porque minha vida passada era uma vida muito promíscua, era uma vida muito louca. Pastor, olha, sabe por que não está acontecendo isso? Porque eu acho que eu estou carregando uma maldição hereditária. Se Jesus morreu na cruz e nos livrou de todas as maldições, nós aqui na casa nós não acreditamos em maldição hereditária. Nós cremos que se o Senhor nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Nós cremos que o diabo é o pai da mentira e o pai da repetição. Coisas que talvez o diabo fez na vida da sua família, na vida dos seus pais, ele vai tentar fazer na sua. Mas agora eu já estou lavado e remido pelo sangue de Jesus, então não vai acontecer nada, meu amigo. Pode tentar o tanto que você quiser. E nós carregamos essa culpa de uma maneira estratosférica. O passado daquela mulher ainda gritava no seu coração mais alto do que a sua voz. Um texto que faz uma alusão muito grande, é muito ilustrativo, é o texto de Mateus capítulo 25, que fala sobre a parábola dos talentos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, no verso 24. Mateus 25, no verso 24, capítulo 25, 24. E nós vamos ler apenas dois textos, Mateus 25, 24. Diz assim: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Aquele homem teve medo porque tinha uma visão distorcida sobre o seu Senhor. Mas a gente vê nessa mesma parábola outros servos multiplicando, porque tinha uma visão correta sobre o seu Senhor, queriam fazer algo diferente. Nós temos uma visão distorcida sobre a paternidade de Deus, nós temos uma visão distorcida sobre quem Deus era e sobre quem Deus é. Nós criamos na nossa mente um Deus tirano, um Deus com um raio nas mãos, onde você peca e Ele está disposto a atacar um raio em você. Um Deus do qual, se você não é dizimista, o pneu do seu carro furou e a culpa é porque você não dizima. Um Deus do qual você está doente. Ah, você está doente é porque você está em pecado, hein? Eu vivi isso durante muitos anos. A religião fez isso durante muitos anos na minha vida. A religiosidade matou muita gente, onde a culpa pelo qual algo acontecia era de Deus. E se Deus é amor, e se Ele nos amou primeiro, aonde está esse amor então? Aonde está esse Deus da punição? Eu sempre falo aqui para vocês que Deus é amor, mas Ele não é amável, porque se Ele for amável, muitas pessoas não iriam para o inferno, todos seríamos salvos. Mas eu acredito num Deus que é um Deus que senta e nos ouve. Filho, por que aconteceu isso? Você se arrepende? Pai, eu me arrependo. Então vamos seguir a nossa jornada? Vamos. E dessa vez eu não vou fazer errado. Dessa vez eu vou fazer do jeito certo. Algo que eu queria que você anotasse, tirasse foto, escrevesse na sua Bíblia, escrevesse no seu celular, algo que realmente toca o nosso coração. Eu quero que você leia ali no telão. A forma como você enxerga Deus determina a forma como você vive para Ele e com Ele. Hoje, antes da gente começar o culto, eu vim aqui no palco e estava conversando com o pessoal do louvor. E eu disse algo para eles que a gente aprendeu aqui, nesses dias que a gente está estudando.
A forma pela qual você dobra os seus joelhos, o tanto de tempo pelo qual você dobra os seus joelhos, determina a sua intimidade com Deus. Antes de você ministrar na vida de alguém, antes de você pregar o evangelho para alguém, antes de você se portar na frente de alguém, tenha um tempo muito maior prostrado diante de Deus, falando com Ele, abrindo o seu coração, rasgando o seu coração para Ele. Muitos de nós ainda pensamos que servimos a um Deus severo. E aquele homem, ele teve medo de multiplicar os seus talentos, porque ele imaginou e ele pensou em um Deus severo, assim como aquela mulher. Lembrou do meu pecado, então você fez a minha casa ser destruída. Eu não passei nesse concurso, é culpa de Deus. É porque eu não orei direito, é porque eu não jejuei direito, e a gente se pune. Não, você não passou porque Deus não quis, e que talvez você não tenha estudado. Eu lembro que o João, cadê o João? O João está aqui, eu conversei, aqui o João Nakamura estava ali, cadê o Nakamura? Nakamura, não estou vendo ele, mas o João e o Nakamura a gente estudou junto, e poxa, é um privilégio ter o João aqui hoje, e poxa, eu lembro que na minha época de escola, no primeiro colegial, às vezes eu lia mais ou menos uma página ou outra, aí eu fazia um jejum de 12 horas, e eu não estudava. Aí eu chegava assim, eu creio no Deus sobrenatural. Chegava na hora da prova, Deus fazia algo sobrenatural, as respostas sumiam todas da minha mente, e eu tirava um 0. Eu lembro, irmãos, desculpa, eu sempre fui muito brincalhão. Eu lembro uma prova de física, talvez alguém já tenha tido aulas com o professor Barbosa de física, um grande professor. Eu lembro que uma prova dele estava muito difícil, e estava escrito, por que essa fórmula, eu escrevi, porque Deus quis assim. E eu peguei uma recuperação, porque Deus quis que eu pegasse essa recuperação com Ele. Nós criamos uma figura muito distorcida de Deus, cara. Muito distorcida sobre quem Deus é e sobre a paternidade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, pois agora já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, isso é motivo da gente se alegrar. Porque todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não há condenação sobre nós. Mas vivam uma vida de santidade. Vivam uma vida de buscar o Senhor, de ter os seus joelhos dobrados. Aquilo que você pensa sobre Deus, molda a sua vida. Aquilo que você raciocina sobre o Senhor, molda as suas atitudes com relação a Deus. Enquanto a viúva via a morte, Elias via a oportunidade para um Deus ser revelado. Eu fui, como eu disse para vocês nas primeiras semanas, eu queria descobrir um pouquinho mais sobre Elias, então eu joguei no YouTube. E eu achei muito engraçado porque apareceu um vídeo, acho que de uma novela da Record sobre Elias, e aparece exatamente esse texto na novela, e eu fiquei assistindo, falei, olha que legal, cara, estou assistindo novela. E aí eu assisti a novela, e eles colocam até o versículo bíblico embaixo, e aqui aquela mulher, ela caía no chão, ela clamava a Deus, e o filho morto. Realmente está muito no contexto bíblico aquela história. E ali aparece um Elias. Eu não imagino o Elias da novela, porque o Elias da novela era um cara muito bonito, então não consigo imaginar Elias desse jeito. E aí Elias pega o menino e leva para o seu quarto. Uma coisa que me chama muita atenção, porque a Bíblia nos fala que Elias pega a criança, sobe para o segundo andar. Por que existe essa riqueza de detalhes nesse texto? Pega a criança, sobe para o segundo andar, põe a criança na sua cama, e ali Elias começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia nos fala que Elias encosta o rosto no rosto daquela criança e começa a clamar ao Senhor. 1 Reis capítulo 17, 19, diz isso. Dai-me o seu filho, respondeu Elias. E ele o apanhou pelos braços dela, levou para o quarto de cima, aonde estava hospedado,
e pôs em sua própria cama. Isso nos leva a pensar sobre o segundo tópico que eu queria falar com você nessa noite. E eu queria que você anotasse: suba mesmo sem entender, e Deus vai se revelar. Suba a presença de Deus, mesmo sem entender, Deus vai se revelar. Irmãos, perguntando muito ao Espírito Santo de Deus sobre essa história, e é algo que é teórico meu, mas eu imagino que Elias subiu para o seu quarto, porque ali no seu quarto era um lugar de guerra, era um lugar realmente consagrado a Deus, era um lugar onde ele falava com o Senhor, era um lugar onde ele tinha intimidade com Deus, era um lugar onde ele talvez tenha passado grande parte dos seus dias. Agora preste atenção, do versículo 16 ao versículo 17, versículo 16 ao 17, se você ler bem profundamente aí, esses dois versículos, 16 e 17, você vai perceber que existe um espaçamento numa linha temporal. Existe um tempo muito grande entre esses dois versículos. Porque Elias chega, acontece o milagre ali do azeite e da farinha, só que a gente percebe que muito tempo depois, ou seja, Elias já tinha passado dos 3 dias que eu falei para vocês semana passada, das visitas, ele já tinha passado dos 3 dias, já estava muito tempo ali marinando, e acontece isso. Então eu imagino que Elias estava levando aquela criança para o seu quarto, porque era um lugar de resposta. Assim como eu falei para vocês que eu tenho uma varanda, um lugarzinho meu, que eu gosto de sempre ajoelhar e clamar ao Senhor todos os dias. A minha pergunta para você é: você tem esse lugar de oração? Você tem esse cantinho onde você faz o seu devocional diário? Onde você fala com Deus, onde você abre o seu coração para Deus? Seja no seu quarto, seja na garagem, seja em qualquer lugar, seja na sua escola, no seu trabalho. Algum momento, em algum lugar, você precisa ter o seu quarto de oração. Pastor, isso é obrigatório? Não é obrigatório, mas seria bom. Porque o próprio Jesus, a gente vê que todos os momentos da Bíblia, quando ele está ali com seus discípulos, a Bíblia nos fala que, deixando os discípulos para trás, foi ter um momento com o Pai. Em todos os momentos, Jesus dá uma escapada do meio da multidão, e vai ter um momento com o Pai, só Ele e o Pai. E aí a gente deixa para ter esse momento só você e o Pai, talvez só aos domingos. E eu cansei de falar, e eu quero novamente frisar para você, que o domingo é 1% de ser cristão. Ser cristão é todo dia, é de domingo a domingo. Vir à igreja no domingo não te faz um amigo de Deus. Você precisa ser cristão todos os dias da sua vida. Agora, se você acha que só fala com Deus aos domingos, parabéns, você é um religioso. E você está muito errado nesse rolê seu. Está na hora de você despertar e criar um lugar de intimidade, você e Deus. E isso não é uma mensagem minha não. Olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha aqui que o próprio Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, quem vem em secreto, o recompensará. Olha o que está escrito aqui. Mas quando você quiser falar com o seu pai, você não precisa gritar no pé do ouvido do irmão do lado. Ninguém precisa ouvir sua oração. Vai para o secreto. Vai para o secreto, só você e Deus. A gente está precisando disso. A gente está precisando conhecer quem é o nosso pai. Elias sabia quem era o seu pai. Aquela mulher não sabia quem era Deus. Ela não sabia quem era Deus na vida dela. Muitos de nós queremos estar com Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Elias sabia daquilo que Deus representava na vida dele. E aquela mulher só tinha visto milagre. Milagre, milagre, milagre. Cara, olha que loucura, no final desse texto, lá no versículo 24, ela diz assim: agora pois vejo que tu és homem de Deus. Temos um Sherlock Holmes nessa história. Menina, te salvei da fome, de morrer com a sua casa, e agora que você está vendo um homem de Deus? Está maluco, cara? Olha o que Deus já fez na sua vida, irmão. Quantos aqui, nessa noite, seja sincero, quantos aqui nessa noite já foram abençoados pelo Senhor?
Só de você estar aqui já é uma bênção. E agora você quer ver Deus porque ressuscitou alguém? Não, cara, vê o milagre de Deus diário. Acordei, respirei, fiz o teste da mãozinha aqui, ó, a mãozinha está rolando, ó. Pezinho tá beleza. Abaixando, nem tanto. Ainda a gente não pode extrapolar, Jesus. Mas é um milagre. O milagre de eu estar na presença do Pai. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite, amém? Deus espera que filhos conheçam o seu coração, que saibam que o poder não vem das suas mãos, mas sim das mãos do Senhor. A diferença entre Elias e aquela viúva é que ela reage e ele ora, ela acusa e ele intercede. O mesmo quarto onde Elias orava, agora se definia como um hospital, onde o milagre do Senhor estava acontecendo. Algo que eu queria que você anotasse, é que a oração é o elo entre o céu e a terra. Quando o homem fala com fé, Deus responde com poder. Quando nós oramos com fé, Deus responde com o seu poder. Quantos creem nisso nessa noite? Amém? Deus responde com o poder. Algo que me intriga muito é que em todos os milagres de Jesus, Ele sempre responde a mesma coisa para as pessoas: vai, porque a sua fé te curou. Em nenhum momento, mesmo Ele sendo Deus, Ele diz assim: vai, porque eu te curei, eu sou o bacana da história. Não. Ele fala: vai, porque a sua fé te curou. Quanto mais fé, mais poder. A Bíblia nos fala: mais oração, mais poder. Nós precisamos exercer esse músculo da nossa fé através da nossa oração. Pai, Deus Pai, o sentimento de paternidade é um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um Pai, eu pertenço a um Deus, eu pertenço a esse Jesus maravilhoso. Outro texto que me levou a refletir em cima desse texto de Elias é Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Sobre o filho pródigo. Se você nunca leu, leia Lucas capítulo 15. O filho pródigo. Nós vemos dois filhos, um mais novo e um mais velho. E nós vemos um pai. O filho mais novo, em algum momento dessa história, se arrepende e volta e diz assim: eu sei que meu pai é bondoso, então se eu for pelo menos um funcionário dele, ele vai me abençoar. Mas o filho mais velho, que estava o tempo todo na casa do seu pai, diz assim: não, o meu irmão não pode voltar. O meu pai nunca matou um carneiro para mim, nem sequer um bezerrinho. O meu irmão jamais será perdoado. A gente vê aqui nessa história que por mais que o filho mais novo foi negligente, ele conhecia o coração do pai. Muita gente está na igreja, na casa, e ainda não conhece o coração do pai. E tem muita gente nova vindo que já conhece o coração do pai. Aquele menino, ele volta para casa porque ele sabia da atitude do pai dele. Ele conhecia, ele sabia a atitude do pai dele. Irmão, eu sei da atitude do meu pai. Sabe, o meu pai terreno, ele é maravilhoso, ele é um grande cara, um grande pastor. Eu amo a vida dele. Mas o meu pai que está no céu, o meu pai que eu falo com ele em secreto no meu quarto, é muito melhor. Ele é um pai de amor, ele é um pai bondoso, ele é um pai que se inclina para ouvir minha oração. Ele é um pai que eu confio todos os meus dias nas mãos dele. Esse pai era maravilhoso, cara. Está apertado aqui em casa, Deus. Está difícil a situação. Estou vendendo o almoço para pagar a janta. Senhor, está muito complicado as histórias aqui, Deus. Mas eu nunca vi uma pessoa que se rende realmente aos pés do Senhor passar por um momento de escassez total.
Porque no deserto há provisão. Ah, pastor, mas eu não recebi aqueles 15 mil reais que eu queria. Quem disse que é valor? Quem disse que é número? Ser próspero é uma questão de mentalidade. Ser rico é uma questão de mentalidade. Eu entender que o Senhor, Ele planeja cada passo. Existe um texto que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Esse texto para mim é maravilhoso, porque a lâmpada naquela época era uma vela, um candelabro, uma lamparina que era amarrada nos pés das pessoas. E eles caminhavam com aquelas lâmpadas, eles não usavam nas mãos. Então cada passo, e se escreve isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, exatamente isso, porque caminhava e conseguia se enxergar o que estava em volta. Agora raciocina comigo, eu estou nesse lugar, a lamparina, a vela que está aqui no meu pé, vamos lá pessoal da era do LED, vamos voltar para a era das lâmpadas, da vela. Essa vela que está aqui no meu pé, clareia lá onde está o Gustavo? Vamos, gente, me ajuda aí. Não, mas clareia onde estou, não é certo? Sim, só que eu quero chegar até o Gustavo, cara. Eu preciso chegar até o Gustavo. Então eu vou caminhando. Então eu estou andando aqui. Está clareando aqui, não está? Está clareando, gente? Boa, a imaginação de vocês é muito boa. Está clareando aqui. Mas não chega a luz lá no Gustavo ainda. Então, se lâmpada para os meus pés é a tua palavra, significa que cada passo que eu dou, Deus vai clareando essa jornada minha. Ele não te mostra o futuro. Deus não é um Deus de adivinhação. Existe um texto que eu tenho meditado muito sobre esse lance de adivinhação, mostrar futuro. E quando alguém te perguntar, pastor, sobre consultar o futuro, ler as cartas, invocação de espíritos, leia Levítico capítulo 19, versículo 31. Um spoiler para você. Depois consulte sobre isso. Você não precisa saber do seu futuro, se o seu futuro pertence ao Senhor. Levítico 19, capítulo 31. Leia depois esse texto. Mas voltando para a nossa história, aquela viúva, ela não conhecia ao Senhor, mas Elias conhecia. O filho conhece o pai e o pai conhece o filho. Na quinta-feira, que dia que a gente foi no supermercado? Na quinta-feira eu fui no supermercado com a Janaína, e aí a gente chegou no supermercado, e a Malu de novo, lembra da Malu, da história do óculos? A minha filha mais nova, a gente já estava com a Nanda, a gente estava andando no supermercado, e aí a Malu não estava conosco, estava de novo na casa dos meus pais, e os meus pais iam passar no supermercado e ia deixar a Malu. E aí na hora que eu estava no supermercado, eu cheguei nesse supermercado, lá faz comida japonesa, rapidinho lá. E aí eu lembrei que a Malu gosta de comida japonesa. Aí eu cheguei lá no balcão e falei: ô moço, prepara isso aqui para mim. Eu acho engraçado os nomes de comida japonesa, eu nunca decoro aquilo. Eu falo assim: irmão, aquele que tem uma couvezinha tostadinha em cima, um salmãozinho assim, eu não sei os nomes. E aí eu cheguei e falei: ó, irmão, faz uma barca, põe uma parada aqui, outra coisa aqui e tal. Aí ele fez. Aí a gente andando, né, no supermercado. Aí a Malu chegou, daquele jeitão dela, quem conhece bem a Malu, com aquele cabelão dela, Black Power, né? O Bruno Senna que gosta de dar risada, a Maluzona daquele jeito. Chegou assim: papai, eu vi que tem uma coisa aqui nesse supermercado. Chuta o que é. Eu falei: sabão em pó. Ela falou: não, começa com J, a gente come de palitinho. Eu falei: macarrão. Eu estava brincando com ela. Ela falou: papai, aqui tem comida japonesa, você podia comprar pra gente? Aí eu falei assim: será, Malu, hein? Será que a gente compra isso? Só que eu já tinha pedido. Eu falei: será, Malu? Ah, não, Malu, vamos mexer com isso não? Vamos comer uma pizza ali? Ela: não, papai, compra comida japonesa. Aí a Nanda: ah, papai, compra mesmo, vamos lá. Aí eu peguei e falei assim: então faz o seguinte, vai lá no balcão e fala assim: eu vim buscar a encomenda do Thales. Aí a Nanda olhou para mim e falou: ah, mentira, você pediu já? Eu falei: já pedi, vai lá. Aí a Nanda falou assim: eu duvido, você não pediu nada, eu nem te vi saindo de perto da gente. Eu falei: pode ir lá. E a Malu: papai, porque eu gosto muito de trollar minhas filhas, irmão. Então a capacidade de eu ter falado para elas irem lá
e chegar lá e ter pregado uma peça era muito grande. Elas conhecem o pai delas. Só que eu tinha pedido. E aí elas chegaram no balcão e falaram assim: olha, a Malu chegou assim, né? Ô tio, eu vim buscar o pedido do Thales. Aí o rapaz falou assim: olha, mais 5 minutinhos. Cara, eu vi a alegria dela, vindo correndo e me abraçando. Obrigado papai, muito obrigado. Nossa, que incrível tal. E a gente chegou em casa, assistiu um filme, comeu comida japonesa. Quantas vezes nós queremos pedir algo para Deus, mas Ele já preparou para nós. Ele já está tudo preparado. E você põe expectativa em tanta gente, em tanto trabalho, em tantas pessoas, e você se esquece que a maior expectativa sua deve ser no Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós conhecemos a Deus, conhecer a Deus muda tudo. Eu conheço meu pai, o meu pai me conhece, Ele não vai deixar faltar nada. Esse mês está apertado aqui em casa, mas o meu pai não vai deixar faltar nada. O meu casamento pode estar indo por água abaixo, mas o Senhor vai entrar com provisão no meu casamento. Eu conheço o meu pai e Ele me conhece. Aleluia! Será que a gente pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! O Senhor nos conhece, casa. O Senhor, Ele te conhece. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 e 24 diz: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou para o menino. Como é bom quando eu conheço Deus, e quando eu conheço o meu Deus, tudo muda. Agora eu entendo que eu preciso correr, eu preciso trabalhar, mas não como era antes. Eu não preciso ser um workaholic, um viciado em trabalho, porque Deus cuida de tudo. Deus cuida do meu progresso, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família. Deus vai me tirar dessa depressão, Deus vai me tirar desse momento de crise que eu estou vivendo. Eu preciso entender isso. Precisamos conhecer o coração do Pai, assim como Ele conhece o nosso coração. Lucas capítulo 15, versículo 24, eu vou encerrar com esse texto, diz assim: este meu filho, lembra lá do texto do filho pródigo? Aquele pai diz assim: esse meu filho estava morto e ele reviveu. O meu filho estava morto e ele reviveu. Quantos de nós aqui nessa noite não sabemos quem é Deus? Sabemos de um Deus que fez algo algum dia na nossa vida, alguma coisa aconteceu, eu tive um sonho, eu senti uma coisa diferente, alguma coisa aconteceu, mas eu ainda não sei quem é esse Deus, e eu não sei a capacidade que Ele tem de transformar a minha vida, mas nessa noite eu quero te apresentar esse Jesus maravilhoso. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!